Olá, tudo bem com você? A dona dessas mãos aqui sou eu, a Lê, a @tclê lá no Instagram e a dona deste canal, onde nós tricotamos amigurumis e falamos sobre tricô. O vídeo de hoje é uma aula e eu vou ensinar você a tecer o donut. Esse aqui, o meu, é sabor de matcha, porque eu sou uma pessoa apaixonada por matcha e eu resolvi que eu precisava ter um donut de matcha para enfeitar o ateliê. Mas você pode fazer o donut do sabor que você quiser, tá? Essa é uma aula muito legal, tem muita coisa interessante sobre tricô, então já se inscreve aqui, clica nesse íconezinho aqui e se inscreve aqui no canal para você apoiar o meu trabalho e ter mais conhecimento sobre amigurumis de tricô e tricô em geral. Vamos parar de enrolar e vamos para a lista de materiais para tecer o nosso donut fofo. Primeira coisa, agulhas. Esse projeto é tricotado em tricô circular, então você precisa ter uma agulha de tricô circular. Aqui, para os materiais que eu vou indicar, você precisa de uma número 3 milímetros, mas você pode usar uma agulha mais grossa se você desejar usar fio mais grosso. O cabo dessa agulha tem que ter no mínimo 80 centímetros. Se tiver 100 centímetros é melhor ainda, porque você consegue fazer o laço mágico com bastante conforto. Marcador para marcar o início da rodada, agulha de tapeçaria, tesoura, olhos com travas de segurança 7 milímetros, 2 unidades, e fios. Aqui eu usei fios de duas marcas específicas, eu vou deixar aqui na tela o nome da marca e a cor. Escolha da cor. Uma cor para ser a massa do donut, uma cor para ser a cobertura do donut e duas cores para fazer o enfeite do donut. Aqui no meu caso, a minha massa é uma massa de baunilha, meu recheio é de matcha e o enfeite é uma roseta de açúcar. Além dos fios para tecer, você vai precisar de um fio preto para bordar o narizinho e um fio branco ou cor natural um pouquinho mais fino para fazer a luz dos olhos do donut. E o recheio do nosso donut de fibra siliconada, tá? É isso, então vamos para aula. Vamos começar a tecer o donut de matcha. Para começar, precisamos montar pontos na agulha de tricô. Eu vou começar colocando 30 pontos com a cor bege, que vai ser essa parte da massinha aqui do nosso donut. Não precisa apertar a montagem de pontos, e aqui no canal do YouTube tem 2 vídeos bem explicadinhos de 2 formas diferentes de montar pontos. Você pode escolher a que fizer mais sentido para você. 30 pontos, aqui posso dar um nozinho, só para não escapar da agulha esse último ponto. E eu vou tecer essa primeira carreira em pontos meia. Finalizei a carreira em pontos meia, vou montar o laço mágico. Para montar o laço mágico, eu puxo todos os pontos do cabo da agulha e divido-os ao meio. Aqui no caso serão 15 pontos para cada agulha.
Agora nós vamos começar a tecer em tricô circular. Você pode colocar um marcador de início de rodada, mas caso você não tenha marcador ou não goste de usar o marcador ou se esquecer do marcador, pode usar esse pedaço de fio aqui como um marcador. Toda vez que ele estiver para o lado da ponta da agulha, quer dizer, indicando aqui o lado direito, é o início da rodada. Eu geralmente esqueço de usar o marcador e esse fio ele serve de guia. Então agora tecemos em ponto meia, simples, sem nem aumento nem diminuição, por mais 6 rodadas. Terminei de tecer as 6 rodadas. Aqui no total ficam 7, tá? Porque tem aquela primeira que a gente fez antes de montar o laço mágico. Então, contando com ela, ficamos com um total de 7. Agora vamos começar a tecer os aumentos. Agora a rodada número 8 são 4 pontos meia, normal, igual a gente estava fazendo. 1, 2, 3, 4. O quinto ponto é um KFB, que é um aumento. E é assim, ó. Vou tecer ele como se ele fosse um meia normal, tradicional, mas eu não vou derrubá-lo da agulha. Vou virar e vou pegar a perninha dele de trás e vou tecer também. Transformar um ponto em 2. Quando a gente faz o KFB, fica esse tracinho aqui. E eu vou repetir isso por toda a volta. Agora, nós vamos tecer algumas rodadas de aumento. Eu vou deixar aqui na tela a sequência, porque são todas repetição dessa rodada número 8, só mudando a quantidade de pontos entre os aumentos. Então eu vou deixar aqui na tela do vídeo a sequência de rodadas da rodada número 8 até a rodada número 14. Finalizei a rodada de número 14, eu tenho 54 pontos no total aqui nas minhas agulhas. Então agora é continuar tecendo em meia as rodadas de número 15 até a rodada de número 23. Daí vamos fazer uma troca de cor. O tricô fica assim, depois de finalizar a rodada de número 23. Agora a rodada de número 24 é uma troca de cor. Vamos começar a parte colorida do nosso donut. Pode cortar o fio bege com uma sobrinha confortável e pegar a cor colorida. Vou continuar trabalhando em ponto meia e para trocar a cor é assim. Eu acho mais fácil fazer alguns pontos meia antes de trocar a cor. Aqui no caso vou fazer 3. 3. Coloco esse fio lá atrás e eu já começo com o fio novo, deixando uma sobra para o arremate depois. Eu continuo tecendo com ele e
igual estava fazendo com a outra cor. Esses dois fios aqui, o final e o início, o final da cor velha e o início da cor nova, como eles vão ficar para o lado do avesso do amigurumi, ele não vai aparecer. Então eu finalizo com um nó normal, sem segredo. Coloco ele aqui por dentro e continuo tecendo em pontos meia. Agora eu vou tecer a sequência de rodadas da 25 até a 31 em pontos meia. Acabei a rodada de número 31. Agora vamos começar as diminuições para finalizar o nosso donut. Para diminuir é assim, a rodada 32. Vou fazer 7 pontos meia e 2 pontos juntos. Fazer 2 pontos juntos é a mesma coisa que eu for fazer um ponto só que eu pego 2 pontos de uma vez, transformo 2 pontos em 1. Repetir essa sequência aqui do outro lado. As rodadas de 33 a 38 são a mesma coisa que a rodada 32. São rodadas de diminuição intercaladas com rodadas em ponto meia. A única coisa que muda é a quantidade de pontos entre as diminuições. Eu vou deixar aqui na tela a sequência das rodadas a serem feitas. Então aqui finalizei as diminuições até a rodada 38. Voltamos a ter 30 pontos na agulha. As rodadas 39 a 45 são só em pontos meio. Finalizei as últimas rodadas e o formato é esse mesmo. Parece estranho, mas está tudo certo. Depois, com a costura, vai ganhar o formato de rosquinha. Agora vamos arrematar os pontos. O arremate é assim. Eu vou tecer o meu primeiro ponto em meia e o meu segundo ponto também em meia. Vou puxar o de trás por cima. Desce meu próximo ponto, puxa o de trás por cima. Eu vou repetir isso até chegar no final dos pontos. Eu fiz uma rosa com 2 folhinhas que imitam 2 folhinhas de chá. E antes da montagem são essas pecinhas aqui. Para tecer elas é basicamente repetição de todas as coisas que eu já expliquei nessa parte aqui. Então eu vou deixar aqui na tela a quantidade de pontos, as carreiras e as diminuições para fazer as folhinhas. E essa parte aqui que vai formar a rosinha. Então agora vamos começar a montagem do nosso donut. Vou colocar os olhinhos com trava de segurança antes de fazer a costura.
Aqui eu estou colocando olhinhos 7 milímetros, mas você pode colocar maior ou menor, dependendo do jeito que você queira. Esse daqui, por exemplo, que eu fiz com um fio um pouquinho mais fino e agulhas 2,5, eu coloquei olhinhos de segurança de 5 milímetros. E nesse daqui que eu fiz com um fio um pouco mais espesso e agulhas número 3, vou colocar olhinhos de segurança 7 milímetros. O olhinho, ele não tem lugar muito certo também, tá? Eu vou colocar eles aqui entre o começo das diminuições. Aqui começou a minha diminuição, eu vou colocar ele nessa parte lisinha aqui. Então é só abrir um pouquinho o ponto e colocar o olhinho e colocar a trava. Aqui eu tenho esse aparelhinho aqui que é um trava-trava, que ele me ajuda bastante a travar. Eu não consigo fechar o olhinho com os dedos, e antes eu usava um tubinho de caneta, porém essa maquininha aqui me ajuda bastante. Coloquei vou contar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e vou colocar o próximo. Eu gosto de apertar os 3 pinos para ele ficar bem afundadinho, não ficar sobre a trama. Se decidir usar o olhinho de 5 milímetros, é importante colocar um pouquinho de cola na parte de trás, porque pelo olhinho ser muito pequeno, ele pode afundar na trama, abrir o ponto e afundar. Aqui no de 7 milímetros não há essa necessidade. Para costurar o donut, eu preciso dobrar ele. Vou colocar todos esses fios aqui na parte de dentro e eu vou fazer essa parte aqui marrom, que é o início, encontrar lá com a parte verde, que é o final. Tem que ficar bem certinho, ó, início com início. Ajeitar os pontos. Agora eu vou começar a costurar. Seguro assim e vou costurar ponto por ponto. Então, o ponto daqui, eu vou passar pelo primeiro ponto aqui. Vou lá, vou pegar o segundo ponto, passar pelo segundo ponto daqui. Terceiro ponto, terceiro ponto. Eu vou fazer essa costura por toda a volta, mas antes de terminar eu coloco o enchimento. Então eu vou costurar até ficar um espacinho para colocar o enchimento. Costurei toda a volta, ele fica, colocamos o enchimento bem aos pouquinhos e vamos modelando.
levando o enchimento por todo o amigurumi. Aqui, por causa da travinha, ficou um pouquinho levantado, ó, deformado a trama. Posso puxar a agulha lá dentro da travinha e acomodar ela no enchimento. Ele volta a ficar bem lisinho. E vou modelando, espalhando o enchimento por todo o brinquedo e vou modelando ele. Finalizar a costura aqui dessa partezinha que ficou. Confesso que essa parte é um pouquinho chata, porque precisamos ficar passando a agulha por dentro dele aqui. Do mesmo jeito, um ponto lá atrás e um ponto aqui embaixo. Um ponto aqui na parte verde, um ponto aqui na parte marrom. Cuidado para não pular nenhum. Finalizar toda a costura. Eu costumo jogar o fio para dentro dele uma vez e dar um nozinho invisível nesse fiozinho que fica escondido entre os pontos de tricô e jogar para dentro da trama com um fio preto, bordar o nariz. Vou fazer um tracinho aqui entre os pontos. E com um fio branco ou de cor natural, um pouco mais fino que o fio usado para tecer o donut, nós vamos fazer a luz do olho. Agora vamos fazer o detalhe final, que é as folhinhas de chá e a rosa. Essa parte é bem intuitiva, você pode costurar ele, esses detalhes aonde quiser, pode fazer até mais rosinhas se desejar. A folhinha, antes de costurar, eu vou pegar o fio que tá aqui na parte inferior dela, no começo, né?
pôr na agulha e vou passar no último ponto da mesma carreira. Só para ela se fechar, vou escolher um lugar aleatório, pegar um ponto e o outro na folhinha. Vou passar mais uma vez, só para ficar bem fixo. Esse fio aqui da parte de cima, vou usar ele para costurar a folhinha esticadinha. Vou repetir o processo com a outra folha. Já cortei os excessos de fio e ficou assim as duas folhinhas costuradas. Agora vamos fazer a rosinha. O lado que tem mais fio é o lado que nós vamos começar a costurar. Vou prender essa parte bem aqui, pulando um espacinho, mais ou menos de meio centímetro das folhinhas. Vamos prender aleatoriamente. Agora, essa parte do acabamento que tem tipo umas correntinhas, aqui é a parte mais bonita. Então, é ela que eu vou deixar pra cima. E eu vou vir com a agulha costurando com pontos aleatórios, formando um caracolzinho. Passo a agulha aqui atrás. Passo aqui no meu donut pulando um ou dois pontinhos. Lembra que tem que ser um círculo e um caracolzinho. E esse é o resultado final, o nosso donut de matcha. Eu desejo que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você de alguma forma. E deixa um comentário aqui para mim, dizendo o que você achou, se você curtiu. Assim você ajuda o canal a crescer e eu consigo trazer mais tutoriais de amigurumis em tricô aqui pro YouTube. E também, se por favor, mande esse vídeo para um amigo, para ele assistir e, quem sabe, também se encantar e querer tricotar um donut de matcha. Obrigada pela companhia, beijo, beijo e até mais!